Salve galera do nono ano! Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Independente do horário que vocês estejam assistindo essa aula, espero que vocês estejam bem, né? Que esteja tudo da hora por aí. Semana passada a gente teve uma aula online até sobre o tema 1, que nós trabalhamos durante 2 semanas, neocolonialismo, imperialismo, e faltou uma aspas aqui no final, mas tudo bem, né? Faz parte. Um pequeno erro de digitação. E agora a gente vai avançar para o tema 2, que é a Primeira Guerra Mundial, que foi uma consequência direta do tema 1, como eu falei para vocês a semana passada, né? Então hoje a gente vai ver uma parte da Primeira Guerra Mundial, para não ficar muita informação, né? Muito andar uma bugada aí no cérebro, né? Nas informações, e aí na semana que vem a gente vai ver a parte final da Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos lá, hoje é uma parte mais rapidinha, mais curtinha, né? Como está dizendo aqui no primeiro tópico, durante o processo de colonização na África no século XIX, a gente teve alguns países com mais territórios do que outros, principalmente França, Inglaterra e Portugal. Eles tinham os territórios eles tinham uma quantidade maior, aí os territórios que eles tinham eram maiores e também os mais ricos. Entre França, Inglaterra e Portugal, principalmente Inglaterra e França, né, tinham os maiores territórios, os mais ricos, e tinham mais território sob domínio. Então eles acabaram sendo mais privilegiados que as outras nações da Europa, como por exemplo a Alemanha e a Itália. E é óbvio, ninguém fica muito contente tendo menos que o outro. E além de estar descontentes, pior, a Alemanha e a Itália principalmente, mas outros países também, se sentiam prejudicadas. E elas queriam o quê? A Alemanha e a Itália? Mais territórios, queriam uma participação maior nessa ocupação da África. Só que aí é óbvio, né? Eu já falei a semana passada isso. Quem tem mais não vai querer dividir, dar para quem tem menos. Assim como quem tem menos não vai se conformar e vai querer ter mais. Então havia um problema aí. Quem tinha mais queria continuar tendo mais e quem tinha menos não queria continuar tendo menos. E é esse processo todo de ocupação, né, da África que gerou esse desentendimento, né, esse desacordo, essa desavença entre os países que tinham mais territórios e os países que tinham menos territórios. Tinha a questão do nacionalismo também crescendo muito na Europa, né? E o nacionalismo era o quê, né? É isso aqui, é um sentimento no qual as pessoas de um país acreditam que tudo que tem no país dela é superior em relação aos outros países, é melhor. Então, quer dizer, e exalta-se muito isso. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o nosso exército é o melhor do mundo, nós somos o país mais importante do mundo, e aí vai gerando isso como de fato algo muito forte, né? E que eles alimentam demais, né? Todo país, infelizmente, tem nacionalismo, só que naquela época estava muito grande. E havia acontecido um fato na Europa, tinha pouco tempo, que era essa guerra aqui, né? Franco-prussiana, que foi entre alemães e franceses. A Alemanha venceu a França e ocupou vários territórios da França, territórios ricos em riquezas naturais, principalmente em carvão, que na época para a Revolução Industrial era extremamente importante. E aí os franceses ficaram iradaços, né, com os alemães por conta disso, e eles queriam se vingar de qualquer maneira. Então os franceses tinham ódio mesmo dos alemães e queriam ter uma revanche, quer dizer, queriam se vingar dos alemães. E percebam, a França tinha mais territórios na África do que a Alemanha, certo? Tanto que a gente vai ver, quando começar a Primeira Guerra Mundial mesmo, a França ficou de um lado, como está dizendo aqui, e a Alemanha ficou do outro lado. Então percebam que não é à toa. Um odiava o outro, um tinha invadido o território do outro, e aí, quer dizer, esse ódio entre os dois permaneceu. Tanto que na guerra, obviamente, lutaram em lados diferentes. E aí esse quadro de grande nacionalismo, quer dizer, um país se achando melhor que o outro, se achando superior em relação ao outro, e querendo o território do outro, e várias tretas, né, envolvidas nessa disputa por territórios, levou o país a formar 2 blocos. Isso até antes da guerra.
A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que eram esses dois blocos rivais durante a guerra, foram formados antes da guerra começar. Mas é óbvio que durante a guerra, países foram se juntando aos dois blocos. Aqui, a gente tem os principais países de cada bloco. Obviamente que não foi somente a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália contra a França, Inglaterra e Rússia. A gente teve os Estados Unidos, que veio para a Tríplice Entente, o Brasil na Tríplice Entente, por mais que o Brasil tenha mandado só equipe médica, certo? Primeira Guerra Mundial, o Brasil não mandou soldados, só mandou enfermagem, médicos, medicações, né, vacinas, que o mundo estava vivendo a epidemia de gripe espanhola da época, né, que também matou bastante gente, era uma pandemia, não tão grave quanto a de coronavírus que nós vivemos atualmente, mas foi bastante forte também. Então o Brasil ajudou muito nessa parte, né? O Brasil sempre foi um grande desenvolvedor de vacinas, então o Brasil ajudou também a vacinar os soldados, enfim, né? E o Japão veio aqui para a Tríplice Aliança, e a Itália mudou de lado, só da Tríplice Aliança, tipo, né? Bandeirinha, virou a casaca, veio para a Tríplice Entente, então só para vocês entenderem, né? E aí, com a formação desses dois blocos antes mesmo da guerra, mostra o quê? Que eles já sabiam que uma guerra estava prestes a acontecer, por conta de tudo isso. Esse nacionalismo, a ocupação da África, essas tretas, né, esses desacordos na ocupação, na dominação, na invasão da África, né? Então, tudo isso eles já sabiam. Bem, a gente já trocou ideia, já tentamos resolver numa boa, não deu certo, não rolou. Então, tipo, logo mais, logo menos, uma guerra estouraria, e de fato estourou a partir de junho de 1914. Só que vocês percebem que já tinha uma condição para a guerra muito anterior, só que precisava de um fato, que a gente chama de estopim. O estopim é aquele paviozinho que faz a bomba explodir. Então, precisava tipo desse fato para a guerra acontecer. E aconteceu o quê, né? O arquiduque, que é alguém da família real, lá do Império Austro-Húngaro, que não existe mais, né? Hoje em dia tem o país Áustria, o país Hungria, e justamente ele foi desfeito após a Primeira Guerra Mundial. Né? Conforme a Tríplice Entente perdeu, aliás, a Tríplice Aliança perdeu, ó, spoiler, né, da próxima aula. Então, a Alemanha perdeu territórios, a Itália perdeu territórios, o Império Austro-Húngaro perdeu território e foi desfeito. Né? Ele foi cancelado, o Império Austro-Húngaro. Então, na época, como ele existia, né, tipo, teve uma comitiva, os caras foram dar um rolê lá na Sérvia, tal, foram fazer uma visita oficial, e esse arquiduque, ele era, tipo, o chefe da galera do Império Austro-Húngaro na Sérvia. Só que o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, eles já tinham uma treta anterior, e de fato, eu não sei o que eles foram fazer lá, sabendo que eles eram odiados na Sérvia. Mas mesmo assim, eles foram, tipo, fazer uma agrada, fazer uma média, enfim, né? E aí, chegando lá, esse estudante sérvio, eu vou deixar depois na próxima aula, tem um documentário para vocês assistirem, né? Aliás, eu vou deixar no final dessa aula, eu vou deixar o link do vídeo do YouTube para vocês verem, que é bastante importante, falando sobre isso, né? Mostrando sobre o assassinato dele e tal, enfim. E aí, se bem que pensando melhor, eu vou deixar na próxima aula, que eu passaria no final da aula. Então não vai ser para essa semana, vai ser para a próxima. Definido. Então, esse arquiduque Francisco, era Franz Ferdinand, né, em alemão, ele foi assassinado por um estudante sérvio, né? Eles tinham uma organização, vocês vão ver no documentário depois, espero que vejam, assistam, que é bastante importante e interessante para entender tudo isso. Eles montaram um esquema justamente para assassinar esse membro da família real. Eles assassinaram não só o arquiduque, como a duquesa, quer dizer, a esposa dele. Os dois foram mortos a tiros nessa cidade de Sarajevo, que até então era a capital que é atualmente a capital da Bósnia, e na época era a capital da Sérvia. Então, isso fez a guerra começar, porque é aí que aconteceu, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Professor, mas se só o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, como que virou guerra mundial? Então, aí eu respondo para vocês o seguinte, próxima aula, próxima semana, certo? Então é isso aí, valeu, tamo junto, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Não esqueçam do Forms, hein? Importante responder. Valeu!